perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse momento, alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas desses fatos, nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isto, se enfureceram e queriam matá-los. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler mais uma vez apenas o verso 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Eu ouvi, querido, uma frase de um homem chamado Gary Carpenter. Vocês não conhecem ele, provavelmente. É um mestre na palavra. Esse cara faz parte do curso que eu estou fazendo, eu e minha esposa. E ele pontuou uma frase de forma muito precisa. E eu quero reproduzir essa frase aqui com vocês, porque ela é um complemento daquilo que Deus ministrou no meu coração e que eu tenho certeza que cabe a nós. Gary disse assim: se você for dizer tudo o que os homens querem ouvir, você será muito popular. Mas se você for dizer o que Deus deseja, você precisará confiar totalmente nele para a sua subsistência. E nós vemos exatamente isso acontecendo na vida dos profetas de Deus no Antigo Testamento, dos homens de Deus no Novo Testamento. E vemos a mesma coisa se repetindo em nossos dias. Se você quiser ser alguém popular no meio das pessoas, fale aquilo que agrada às pessoas. Deixe-as confortáveis consigo mesmas. Não as confronte. Não toque na vida delas. E então, você será alguém totalmente aceitável e agradável às pessoas. E como nós gostamos de pessoas que falem aquilo que nós queremos ouvir. Sim ou não? Eu quero te dizer, querido, que qualquer mensageiro de Deus que decida viver pela verdade, precisará aprender a depender totalmente de Deus. No dia em que eu e você levarmos Deus e a sua verdade verdadeiramente a sério, então nós vamos comprar um lado. Nós vamos tomar um lado. E certamente esse não é o lado da maioria, mas é o lado principal que nós precisamos tomar, que é o lado de Deus. Sabe, todos nós, é uma falha de caráter do ser humano, mas nós somos tendenciosos a buscar pessoas que falem aquilo que nos agrade. Você gostaria de ser enchido de elogios o tempo todo? Quem gostaria? Aí. Então vocês têm problema, porque eu gostaria que alguém ficasse me elogiando o tempo todo. O problema, irmão, é que muitos de nós vamos atrás dessas pessoas.
corremos atrás dessas palavras, buscamos muitas vezes em alguém ou em algum lugar, alguém que vai dizer exatamente aquilo que eu quero ouvir. Alguém que muitas vezes concorde com o meu erro, alguém que muitas vezes concorde com o meu pecado, alguém que muitas vezes concorde com a minha rebeldia, alguém que muitas vezes concorde com a minha desobediência, alguém que muitas vezes concorde com a minha insubmissão. Então eu vou para trás dessas pessoas, eu corro atrás delas, porque eu não aceito aquele que traz a verdade de Deus que pode me libertar. Nós somos tendenciosos. E eu quero te dizer, querido, que muito da popularidade de hoje em dia nas igrejas e em qualquer lugar é devido a isso. Há pregadores e pessoas que falam aquilo que os homens desejam ouvir. Sabe, quando você sai da sua casa e vem para cá, você tem que vir com expectativas, amém? O problema é que a gente já não tem mais expectativa. E quando nós temos expectativas, muitas vezes nós a colocamos no lugar errado, na coisa errada, na palavra errada. E às vezes, querido, a gente vem para cá desejando ouvir determinada coisa. E assim, querido, eu gostaria que Deus pudesse corresponder a todos os nossos anseios, mas eu preciso ser realista com você. Deus não corresponde a todos os meus anseios. Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque muitos dos meus anseios são doentes, são enfermos, são maléficos, precisam ser tratados. A nossa alma precisa ser restaurada. Por isso a Bíblia diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então eu tenho que começar a desejar, a ouvir a exata e precisa palavra de Deus para mim. Você pode dizer amém por isso? Sabe, irmão, eu estou gostando do som hoje, agora ficou bom. Jesus, querido, ele não alcançou fama, e a Bíblia diz que Jesus se tornou famoso. Só que Jesus não alcançou fama falando o que agradava a maioria. E esse é o Jesus que muitas pessoas estão indo para as igrejas para encontrar. Um Jesus que fale tudo aquilo que lhes agrada. Aí elas chegam no lugar onde a palavra de fato é pregada, aonde Jesus de fato é expresso, e elas não concordam. Alguém pregou um evangelho pela metade para essas pessoas. Quando o evangelho, irmão, é pregado pela metade, as pessoas só vão até um lugar com Jesus. Quando o evangelho não é pregado na sua totalidade, quando o evangelho não é ministrado da forma como é preciso, e as pessoas não são preparadas para um encontro, não apenas com Jesus, mas um encontro consigo mesmo, elas vão parar no meio do caminho, porque quando alguém se virar para elas e dizer para elas, vai, não peques mais, abandona isso, deixa aquilo, elas não vão saber lidar com as palavras que estão ouvindo. Por quê? Porque alguém enfatizou uma mensagem de que Jesus é o seu servo, é o seu mordomo, tem que te dar tudo que você quer, tem que falar do jeito que você quer. Não pode tocar aqui, não pode tocar ali, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Nós precisamos ser um povo livre para ouvir, irmão, a menor das palavras do Senhor e a recebê-la para dentro de nós. Jesus, querido, foi perseguido e morto por aquilo que ele falou. Eu tenho uma boa palavra para você. Se todo mundo concorda com você, se todo mundo dá tapinha nas suas costas, se ninguém discorda de você e você não discorda de ninguém, você está num caminho bem oposto ao de Jesus. Porque Jesus foi perseguido e morto por aquilo que ele falou. Sim, ele morreu pelos nossos pecados. Mas o que levou ele a morrer pelos nossos pecados foi o quê? A palavra que ele ministrou. Sabe aqui, irmão, olha aqui para mim, olha, vamos encarar a realidade. Às vezes nós dizemos assim, estou sendo perseguido, mas você está sendo perseguido por causa de quê?
Você sabe o que é perseguição de verdade por causa do evangelho? É quando a sua vida de fato expressa o evangelho. É quando a verdade em você, ela é tão visível e aparente para as pessoas e manifesta para as pessoas que elas começam a te perseguir. E aí às vezes a gente fala que está sendo perseguido, mas perseguido por causa de quê? Perseguição de verdade, irmão, vem para aqueles que decidem viver a verdade de Deus, a palavra de Deus. Porque foi assim que aconteceu com Jesus, e ele garantiu que se aconteceu com ele, ia acontecer o quê? O mesmo conosco. E esse é um preço que qualquer um de nós precisa estar disposto a pagar. Você está disposto a pagar o preço pela verdade na sua vida? Você está disposto a pagar o preço a não negociar o que Deus não negocia? Nós precisamos, queridos, sermos da verdade muito mais do que da popularidade. Aí. As duas falaram juntas, né? É verdade. Você prefere ser da popularidade ou da verdade? Nunca negocie a verdade por causa de popularidade. Porque de nada, irmão, vai valer nós sermos aprovados pelos homens e reprovados por Deus. Não busque os aplausos humanos, busque o reconhecimento de Deus. Não busque a exaltação humana, busque a glorificação que procede de Deus. Todo homem e mulher de Deus precisará confiar totalmente nele ao abraçar a palavra no lugar da vontade humana. Sabe qual é o meu desafio como pastor sobre sua vida? O meu desafio é me desprender totalmente de você para que eu possa depender totalmente de Deus. Por que eu digo isso? Preste atenção. Por que eu digo isso? Porque se eu estou comprometido com a verdade e a minha intenção é te pregar a verdade, eu não posso negociar a verdade por causa das suas vontades. E a minha pergunta para você é: você está disposto a andar no mesmo caminho? Ou você vai ser daqueles que, se alguém olhar torto para você, fizer cara feia para você, você vai abrir mão da verdade para agradar os outros, para agradar aos homens? Irmão, quando você pega o caminho certo, o caminho chamado Jesus, você tem que colocar uma coisa na sua cabeça: você vai desagradar a pessoa, você vai desagradar o seu irmão, você vai desagradar os seus amigos, você vai desagradar o seu patrão, você vai desagradar o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. Você tem que entender isso, porque se você não entender que a verdade leva você a desagradar pessoas, você vai se moldar à vontade das pessoas e não à verdade da palavra de Deus na sua vida. Então, meu querido, eu quero que você se certifique até onde você está disposto a ir pela palavra de Deus no lugar da vontade dos outros. Até onde? Se você perguntar assim para mim: pastor, até onde você está disposto a ir pela palavra? Até o fim. Mas e se não sobrar ninguém? Vai sobrar eu, ele e a palavra que ele me deu. Mas eu prefiro ser fiel à palavra do que ceder à vontade das pessoas e fazer aquilo que elas querem. E me moldar a elas para tentar adaptá-las a um ambiente para fazê-las permanecer no lugar. Irmão, se a palavra de Deus não te sustenta, nada mais vai te sustentar. Nesse lugar precisa haver homens e mulheres da verdade e pela verdade, que amam ouvir o que é preciso. Não aquelas pessoas que vêm: eu não gostei do que o pastor falou, eu não gostei dessa palavra. Pois é, irmão, você gosta de tomar remédio quando você está doente? Mas o remédio é necessário para curar você. Tem muitas coisas que você está se negando a ouvir porque você não gosta de ouvir e está deixando você doente. Enquanto você não toma o remédio da palavra, você permanece doente. Alguém está me entendendo? Se para manter alguém do seu lado, querido, você precisa abrir mão da verdade, já passou a hora de você sair da companhia dessa pessoa. Nunca negocie nem um ponto e vírgula de Deus por causa de quem quer que seja. Se tem alguém na sua vida que está fazendo com que você ceda ao que Deus não quer que você ceda, saia da companhia dessa pessoa. Porque os verdadeiros amigos te conduzem para o propósito. Suas amizades te fazem abandonar os princípios de Deus?
Então abandone essa amizade. Ou busque trazê-la para os caminhos do Senhor. Que eu entendo que é algo mais difícil, né? O problema, irmão, vê se isso aqui não é um problema. O problema é que a gente muitas vezes está na companhia de pessoas que estão nos fazendo, porque a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Se a Bíblia diz é porque de fato acontece. E às vezes a gente está na companhia dessas pessoas e estamos nos moldando e quebrando princípios e valores por causa dessas pessoas. E aí quando deveríamos estar moldando essas pessoas a uma outra realidade. Aí o que a gente faz? A gente não molda, mas aceita ser moldado. A gente não molda, mas a gente aceita quebrar princípios e valores para agradar os outros. Não fique refém da vontade de ninguém, irmão, se isso fizer negociar o que Deus não negocia. Nesse caso, melhor é desagradar aos homens e lidar com as consequências, do que desagradar a Deus e lidar com consequências maiores ainda. Pega isso aqui. Se você desagradar ao homem, você vai ter consequências, é normal. Sim ou não? Mas se você desagradar a Deus, as consequências serão maiores ainda. Então você prefere desagradar quem? Sabe, deixa eu contar algo meu para você. Houve um período na minha conversão que eu tive que escolher desagradar pessoas para agradar a Deus. Lá atrás, eu nem morava aqui ainda. Eu tive que escolher, irmão, não fazer o que as pessoas me pediam para poder agradar a Deus. Eu tive que escolher não me submeter ao que as pessoas queriam que eu fizesse, para poder praticar aquilo que era correto. Sabe o que aconteceu? Foi questão de pouco tempo as pessoas começaram a olhar para mim e dizer, ele é diferente. Foi questão de pouco tempo essas pessoas olharem para mim e dizer assim, ó, não adianta pedir tal coisa para ele porque ele não vai fazer. Mas se eu tivesse escolhido ser amigo dessas pessoas, eu teria feito o que elas queriam. Eu teria me sujeitado à proposta delas. E olha como nós não estamos percebendo, mas muitas vezes estamos fazendo o que os outros estão nos propondo. E não estamos percebendo que ao fazer tais coisas, estamos deixando a vontade de Deus de lado. A vontade que Deus espera que nós possamos praticá-la. Você quer saber, irmão, se alguém realmente é seu amigo de verdade, se ele se importa com você? Se ele é por você? Observe a maneira como essa pessoa lida com a verdade que você apresenta a ela. Olha para mim. Qualquer pessoa que propor para você fazer o que Deus não espera, ou você sai logo da companhia dessa pessoa, ou ela vai te corromper. É muito simples assim. Quer saber se uma pessoa se importa com você? Porque amigo, irmão, nós temos um monte de gente que bate nas costas e fala assim, é meu amigo, é meu amigo, é meu amigo, é meu amigo. Seu amigo de verdade, meu querido, você tem que começar a ver a maneira como ele lida com a verdade que você fala para ele, com a verdade que você manifesta a ele. Se as pessoas que cercam você lidam bem com a palavra que você ministra a ela, então esses daí são seus amigos de verdade. Porque, irmão, nada incomoda mais o engano do que alguém que vive a verdade. E às vezes a gente não está incomodado com o engano. Por quê? Porque a gente substituiu o que Deus quer pelas vontades dos homens. A gente está substituindo a palavra de Deus para satisfazer o anseio de alguém. Se te perseguirem porque você decidiu agradar a Deus, você está vendo alguém que se ofendeu com a verdade na sua vida. Irmão, nunca se sinta constrangido, nunca se sinta mal por você andar com Deus, andar na palavra dele e as pessoas ficarem ofendidas. Nunca. Nunca. Quer ver uma coisa? Irmão, se eu só viesse aqui
e eu pegasse alguns versículos da palavra, algumas coisas que Jesus disse, algumas coisas que Paulo disse, e eu lesse, só ler, sem falar, sem colocar o meu entendimento, sem colocar a revelação em cima, se eu só lesse a palavra, as pessoas iam ficar ofendidas. As pessoas iam achar ruins. Sabe, irmãos, nós deveríamos proteger aqueles que nos anunciam a palavra, ao invés de apedrejá-los e crucificá-los. Posso te dar uma palavra? Proteja quem lhe ensina a verdade. Só que a gente faz o que, irmão? A gente apedreja, a gente crucifica. Sabe, nós aplaudimos quem nos mantém no engano e sacrificamos quem deseja nos tirar dele. É assim, irmão. É exatamente assim que acontece. Está lá o fulano tentando tirar você do engano e você apedrejando ele, sacrificando ele. Mas aí vem um dito cujo que fala o que você quer, que mantém você no engano e você aplaude. Quem que gosta de ser enganado aqui? Você gosta? Por que então lidamos tão contrariamente com aqueles que muitas vezes estão tentando nos livrar do engano? Por quê? Você gosta de ser passado? Irmão, pensa num trem que me dá raiva. Irmão, algumas coisas me dão raiva, só que outras me deixam possesso. Chega até a entortar. Sai, em nome de Jesus. Irmão, um negócio que me dá ódio, raiva, fúria, é quando alguém me engana. Irmão, eu fico butina. Eu não sei se você fica indignado quando você é enganado. Só que quando você é enganado, você pode ter certeza, alguém em algum momento tentou livrar você do engano. E muitas vezes quem tentou livrar você do engano, você taxou essa pessoa errada. Você a rejeitou. Você não aceitou a verdade que ela estava tentando te mostrar. Sabe, meu querido, eu estou aqui por você. Sabia disso? Eu estou aqui por você, mas eu estou aqui primeiramente por Ele. Eu estou aqui, querido, para te servir, mas eu estou aqui primeiramente para obedecer a Ele. Irmão, olha para mim. Eu estou aqui, querido, para te abençoar com palavras, mas eu estou aqui para falar primeiramente o que Ele deseja, não o que você quer ouvir. Nós lemos aqui, deixa eu vir para o texto, para você não falar que eu sou herege. Pedro e os apóstolos estavam curando e operando sinais e pregando Jesus, irmão. E os sumos sacerdotes que com ele estavam, prendem Pedro e os apóstolos. E o texto diz que eles se encheram de inveja, e prenderam os apóstolos. Aí você vê que eles são libertos da prisão, aí eles vão pregar, aí depois eles são levados de novo ao sumo sacerdote, e o sumo sacerdote tenta calar eles mais uma vez. E o sumo sacerdote diz para eles assim: nós já não dissemos a vocês para pararem de falar no nome desse homem? Que é o que acontece muitas vezes, irmão, na igreja. Só falta alguns mandar o pastor parar de falar, porque eles não estão se agradando daquilo que estão ouvindo. Aconteceu aqui. Nós já não vos dissemos que era para vocês parar de falar no nome desse homem. O que Pedro e os apóstolos dizem para eles? É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. É mais importante fazer a vontade de Deus do que agradar aos anseios dos homens. E diz o texto também que ao terminarem de ouvir o que Pedro falava, olha o que diz o texto: eles ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Ficaram endemoniados. Eles estavam pregando a verdade, tentaram calá-los. Eles não se calaram e disseram: convém obedecer a Deus que aos homens. Aí eles ficaram possessos. Tem gente dentro da igreja que quando ouve uma palavra que é para ela, só falta ficar endemoniado, possesso. E Jesus já havia prevenido sobre isso.
Jesus diz que se perseguiram a ele, perseguiriam também a nós. Se rejeitaram a ele, rejeitariam também a nós. Sabe, querido, aqui, olha isso aqui. Aqui nesse lugar, ninguém nunca chegou para mim para falar, para que eu parasse de pregar a respeito de alguma coisa. Ninguém. Nunca. Ninguém nunca chegou assim para mim e falou assim: pastor, para de falar sobre isso aqui, para de pregar isso aqui. Nunca. Só que muitas vezes ficou evidente para mim que as pessoas queriam que eu parasse de falar aquilo que não estava lhes agradando ouvir. Querido, isso não é uma verdade só para mim. Isso é uma verdade que você vai se deparar na sua vida em relação às outras pessoas. Às vezes você vai estar em algum ambiente e você vai estar falando algo. Às vezes você vai estar tentando pregar para alguém. Às vezes você vai estar tentando manifestar uma verdade e as pessoas vão se incomodar com você. Vão fechar a cara, vão torcer o bico, vão fazer um monte de coisas. Essa não é uma verdade só para mim, é uma verdade para a sua vida. Mas eu quero te dizer, permaneça firme na verdade. Porque se você permanecer firme, eles vão passar, mas você não. E sabe o que acontecia muitas vezes, irmão, como consequência disso? As pessoas não me mandavam parar de falar as coisas, mas eu percebia. Cara feia, bicudo, achando ruim. Oh, esse negócio aí. Oh. Sabe o que acontecia como consequência disso? Muitas vezes aconteceu que aquela pessoa que antes era por mim, agora se torna contra mim. Por quê? Era por mim enquanto eu falava aquilo que agradava, se tornou contra mim quando eu falei aquilo que precisava ser ouvido. Irmão, é incrível como as pessoas mudam de lado muito rápido. Basta você mudar a palavra. É muito fácil, irmão. É muito fácil você falar assim para mim: você é o meu pastor, eu te honro, eu te amo, eu te obedeço, eu recebo sua palavra. É muito fácil você falar isso enquanto eu estou concordando com você. Eu quero ver se você não vai ceder à tentação de mudar de lado quando eu falar aquilo que precisa falar para você. Quando eu precisar tocar em você. As pessoas mudam de lado muito rápido. Basta você mudar a mensagem que elas estão ouvindo. E aí antes, aqueles que eram por mim, que me davam tapinha nas costas, que me chamavam de pastor aqui e ali, agora eu sou pior do que Satanás. Por quê? Porque eu falei aquilo que não agradou a elas. Repito, o que eu estou dizendo aqui não serve apenas para mim, serve para você. Às vezes alguém vai chamar você de amigo no momento, depois vão chamar você de diabo. Alguém vai ter você como seu amigo, daqui a pouco vai ter você como inimigo. Por quê? Porque não aceitou você falar aquilo que elas precisavam ouvir. Porque enquanto você fala o que as pessoas só querem ouvir, a sua popularidade e apoio a você serão muitos. Mas quando você muda o teor da mensagem, não para aquilo que elas querem ouvir, mas para aquilo que Deus quer falar, você arrumará algumas inimizades e oposições. Isso dentro e fora da igreja. Alguém já virou a cara para você? Alguém que você considerava seu amigo e agora se considera o seu inimigo? Porque você falou umas boas verdades para elas? A minha pergunta é: você está pronto para isso? Ou você prefere cair na graça dos homens? Você está pronto? Ainda que seja, olha isso aqui, você está pronto para perder amizades por causa da verdade? Irmão, se você perder amizades por causa da verdade, eu quero te dar uma palavra: você vai encontrar os verdadeiros amigos. Porque os verdadeiros amigos estão andando na palavra que sai da boca de Deus. Só que tem gente que prefere cair na graça dos homens, aí eles se moldam aos homens. Sabe, querido, eu determinei algo para mim, e eu tenho buscado andar nisso. Eu determinei não ser a voz que os homens querem, mas ser a voz que Deus espera que eu seja. Porque se eu for me moldar a ser a voz que os homens querem, eu vou ter que me moldar a falar aquilo que eles querem ouvir. E eu determinei ser e falar aquilo que Deus deseja. E eu tenho plena convicção de que isso custará algumas coisas no caminho, como insatisfação alheia, olhares tortos, indiferença, abandono e outras coisas mais. Se prepare para o dia em que eu e você começarmos a viver de fato a palavra de Deus, a verdade de Deus, para vermos pessoas ficarem pelo caminho.
Mas a boa notícia é que algumas ficam, mas outras chegam. Se nós temos o interesse de sustentar a verdade, teremos que lidar com a rejeição de quem não a deseja. Vou repetir isso aqui. Se você tem o desejo de sustentar a verdade na sua vida, você vai ter que lidar com a rejeição de quem não a deseja. Irmão, quem não quer a verdade vai rejeitar você. Mas quem quer a verdade vai dizer assim: me dá a sua mão aí, bora junto, bora, vamos alcançar o objetivo, bora para o mesmo propósito. Quem quer a verdade aqui? Pega na mão de pessoas que querem a verdade. E eu entendi algo também já faz um tempo. Pessoas que não querem agradar a Deus com suas vidas, irão se desagradar com a vida que Deus tem para apresentar para elas. Vou dizer de novo, olha para mim, vamos lá. Mas uns minutinhos eu termino. Pessoas que não querem agradar a Deus com suas vidas, irão se desagradar com a vida que Deus tem a oferecer para elas. Ah? Pegou? Se você não tem o intuito de glorificar a Deus na sua vida, você vai se ofender com as verdades que Deus manifestar a você. Quem são as pessoas que estão nas igrejas ouvindo a palavra de fato, a palavra da verdade, e que estão ficando ofendidas? São aquelas pessoas que não desejam viver o que Deus tem para a vida delas. Porque a Bíblia diz que nós não podemos ser contra a verdade, senão em favor da verdade. Sabe, e essas pessoas, infelizmente, elas sentirão comichões nos ouvidos e, desagradados, procurarão outros mestres para si mesmos que não lhes cause incômodo no seu viver. Ó, irmão, vou te falar uma coisa, você está muito acomodado nessa cadeira aí. Você está muito confortável nessa cadeira aí. Você está se sentindo muito bem nessa cadeira aí. Você está precisando de alguém na sua vida que cause incômodo em você. Talvez, querido, eu e você estamos precisando igual Paulo, um espinho na carne, que gera incômodo, que nos leve para Deus, que nos mude. Você está muito confortável aí. Tem muita gente nas igrejas confortáveis, até que o pastor não lhes contrarie. Porque na hora que o pastor lhes contrariar, eles vão para outro lugar. E essas pessoas, infelizmente, nunca serão transformadas, porque eles estão buscando mestres para si mesmos, e eles querem ouvir somente aquilo que lhes apraz. E acredite em mim, em muitos momentos, querido, eu tento policiar as minhas palavras. Em muitos momentos eu tento trazer uma palavra de ânimo e consolo para você. Só que você tem que entender, querido, que nem sempre isso vai ser possível. Como hoje, por exemplo. Eu poderia, dentre muitas palavras que eu tenho para ministrar, eu poderia ter trazido uma palavra diferente dessa. Mas o meu intuito nessa noite foi vir aqui para gerar incômodo em você. Foi para sacudir você dessa cadeira. Foi para despertar você. Porque nós estamos adormecidos. Por quê? Porque estamos vivendo do jeito que queremos. Estamos adormecidos porque estamos andando nas nossas palavras e não nas palavras dele. O evangelho por si só, irmão, gera incômodo no estilo de vida do homem. Vou dizer de novo, o evangelho por si só gera incômodo no estilo de vida do homem. Se a palavra não nos incomoda, não é o evangelho que estamos ouvindo, é o evangelho. Conhece o evangelho? Se você não está incomodado com as coisas que você está ouvindo, irmão, é outra coisa que você está ouvindo. É o evangelho. E esse evangelho, irmão, ele está adaptado a mim. Aquilo que eu desejo ouvir. O problema é que ele não tem poder para me mudar. Paulo vai dizer em 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 e 4, isso aqui, você conhece o texto. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Repita essa palavra, sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias paixões, as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Pensa comigo algo aqui. Paulo chama a palavra de sã doutrina. Sã doutrina. O que significa algo são? Saudável, curado, inteiro,
Está pegando? Paulo disse que chegaria o tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina. A sã doutrina, querido, ela não fundamenta só a vida do homem, mas cura o homem de todas as suas mazelas. Que é o que eu e você estamos falando ouvir. A sã doutrina, a boa palavra que procede da boca de Deus. A palavra procedente da boca de Deus, que nos cura, que nos restaura, que muitas vezes a gente está rejeitando. Porque não está nos agradando ouvir o que estamos ouvindo. E Paulo está dizendo que esse tempo chegaria aonde os homens não suportariam. Não o quê? Essa palavra suportar significa sustentar, carregar algo sobre si. Quer ver uma coisa? Sabe o que isso significa? A verdade tem peso. Vou dizer de novo. Paulo diz que os homens não suportariam a verdade. Suportar significa carregar algo sobre si. O que você está carregando sobre si? A palavra da verdade. A verdade tem peso. Chegaria o tempo em que as pessoas não suportariam carregar mais a verdade sobre as suas costas. Porque a verdade é pesada, irmão. E para carregar a verdade, você precisa de duas coisas. A primeira delas é que você precisa desejá-la. Porque quem não deseja a verdade, despreza, rejeita. A alma farta pisa o favo de mel. Você quer carregar a verdade? Quem quer? A primeira coisa, deseje a verdade. E a segunda coisa, irmão, você precisa desenvolver uma estrutura que é capaz de acolher a palavra. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, qual é poderosa para salvar as vossas almas. Tem muita gente com o coração errado, com o espírito errado, com a alma errada. Eles não conseguem acolher o que é preciso. Acredite no que eu te digo, irmão. Quando alguém é pela verdade, esse alguém nunca estará sozinho, ainda que todo mundo se volte contra ela. No dia em que você decidir ser pela verdade, não importa se a sua casa vai se voltar contra você, não importa quem vai se voltar contra você, você nunca estará sozinho. A Bíblia, Jesus vai dizer, irmão, que chegaria o dia em que os homens da sua própria casa se levantariam contra você. Filhos contra pais, pais contra filhos, noras contra sogra, sogra contra nora. Olha isso, irmão. Você nunca vai estar sozinho se você for pela verdade, ainda que todo mundo seja contra você. Você pode ter o mundo todo do seu lado, irmão, mas se você não for pela verdade, no final você vai estar sozinho. Olha, o oposto também acontece. Você não precisa ter ninguém do seu lado. Se você tiver a verdade, você tem Deus, você tem tudo que você precisa. Só que você pode ter todo mundo do seu lado, mas se você não tiver a verdade, você está sozinho. Nada podemos contra a verdade, senão somente em favor dela. Quantas coisas nós desejamos da parte de Deus e pedimos a Ele, mas não paramos para perceber que muitas delas são dadas para aqueles que guardam suas palavras. Você está pedindo alguma coisa para Deus? Você tem ido até Deus e pedido alguma coisa para Ele em oração? Desejado algo? Agora, olha isso aqui. A gente não percebe que muitas das coisas que a gente não recebe porque não está guardando a palavra. Porque Jesus falou assim em João 15:7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem e vai ser dado a vocês. Às vezes a gente está pedindo algo para Deus e não está recebendo. Por quê? Porque nós estamos quebrando o que Jesus falou aqui. As palavras dele precisam permanecer em nós, para que quando nós pedimos, então nos seja dado. Eu quero que você saia daqui nessa noite, meu querido, convicto em não negociar a verdade na sua vida e através de você. Saia daqui, irmão, sabendo, a partir de hoje eu não negocio a verdade na minha vida. Custe o que custar, doa o que doer. Se vai doer em mim, se vai doer no outro, eu vou me manter firme na verdade até o fim. Aí você vai dizer, pastor, mas as pessoas vão se desagradar comigo. Não importa, irmão. Aquele que não está disposto a aborrecer, inclusive a sua própria vida, não vai conseguir seguir Jesus.
Deixe com que as pessoas se desagradem com você, contanto que você esteja andando naquilo que Deus espera. Deixe com que se desagradem. Mas ficou de cara comigo, ficou bicudo. E daí, irmão? Você prefere Deus sorrindo para você ou seu irmão sorrindo para você? Se for para arrancar um sorriso de Deus e ver você com cara fechada, eu prefiro arrancar um sorriso de Deus e ver você com cara fechada. Do que falar o que você quer ouvir e Deus falar assim: rapaz, te coloquei para abençoar eles, mas você está deixando eles do jeito que eu não quero. Falando aquilo que eles querem ouvir. Meu querido, Jesus disse em Lucas 14, 26 isso aqui, ó. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a sua mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Te faço a pergunta novamente: você está pronto para contrariar pessoas? Você está pronto para pagar o preço pela verdade, contrariar pessoas? Você está pronto para ver pessoas te abandonarem por causa da verdade? Jesus falou que se você não estiver disposto a contrariar pessoas e a sua própria vida, a aborrecer a si mesmo, você não vai conseguir ser discípulo dele. Jesus não está mandando que ninguém se rebelar contra a sua família, não é isso. Mas Jesus está nos mandando obedecê-lo acima da nossa família e até mesmo de nós. Mas isso não é para qualquer um. É para quem ama o que dele procede. É para quem não negocia o que ele diz. Agora, se quisermos agradar todo mundo, é só fazermos e falarmos o que as pessoas esperam e está tudo resolvido. O porém é que no final teremos desagradado a Deus na maior parte da nossa vida. A Bíblia diz assim, ó, no que depender de você, tenha paz com todos. Quem quer paz com todos? Mas é no que depender de você. Tem coisa que às vezes vai além de você. Meu irmão, o meu desejo com você é ter paz com você, mas eu já entendi que quando eu realmente decidir ser bíblico, eu vou te contrariar. E aí, muitas vezes, não eu, mas você vai querer comprar uma guerra comigo. Eu não estou afim de comprar uma guerra com você, irmão. A minha luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Se você quiser brigar comigo, você vai brigar sozinho, porque eu não estou disposto a brigar com você. Agora, eu estou aqui para junto de você pelejar pela palavra, pelejar pela verdade e vencermos. Saia daqui entendendo que todo o favor que você necessita, irmão, está em Deus. E que no final o importante é você ser aprovado por Ele. Busque a verdade acima da popularidade e tudo vai terminar bem. Almeje o que Deus diz acima do que os homens querem ouvir, porque isso é o suficiente. Ponto. Acabou. Prioridade, irmão. A palavra é prioridade. Priorize o que sai da boca de Deus. Porque o que pode corrigir a vida do homem, o que pode transformar a mente do homem, o que pode salvar a alma do homem, é só aquilo que de Deus procede. Você, a boa notícia, é um canal procedente de Deus nessa terra. Deus colocou você aqui, irmão, como um canal para que ele possa fluir. A verdade machuca, mas cura. Machuca, mas liberta. Deus disse assim a respeito do seu povo, que Ele mesmo tinha feito a ferida, mas Ele mesmo a curaria. Leais são as feridas feitas por aquele que ama. Ou algumas versões diz leais, são as feridas feitas pelo amigo. Estou aqui sendo seu amigo nessa noite, irmão. E talvez, eu vou dizer talvez, porque eu não sei o que você está pensando. Talvez você não se ofendeu com nada do que você ouviu aqui nessa noite. Glória a Deus, se você não se ofendeu, eu cumpri a minha missão. Em partes. Mas se você se ofendeu, eu também cumpri a minha missão. Porque se você se ofendeu pela verdade, então a verdade que te ofendeu é a verdade que vai curar você. Vocês entenderam essa palavra? Descubra pessoas
que não estão dispostas a negociar. Descubra pessoas que valorizem o que Deus valoriza. Sabe, irmão, e se apega a essas pessoas. Talvez você vai ter que sair da companhia de algumas pessoas. Talvez você vai ter que deixar algumas amizades de lado, porque elas estão corrompendo você. Sabe, irmão, a Bíblia não diz que nós temos que sair da companhia dos mundanos necessariamente. Preste atenção no que eu vou te dizer. Porque senão nós teríamos que sair do mundo. Só que há um porém. Quando você é alguém imaturo em Deus, você estar na companhia ou em más companhias, você vai se corromper. Se for para você estar em más companhias, Deus quer com que você esteja maduro para poder trazer essas pessoas para o lado dele. E sabe o que muitas vezes a gente faz? A gente é imaturo, a gente é criança, a gente é menino, e aí a gente escolhe as companhias erradas e não temos a condição de tirar aquelas pessoas daquele lugar, então elas nos levam para o lugar delas. Eu não estou falando, querido, para você deixar de estar na companhia de pessoas. O que eu estou dizendo é que você tem que amadurecer, para que você seja um canal de Deus para tirar pessoas do engano e trazê-las para a verdade. Mas você tem que ser aquele primeiro que ama a verdade. Amém? Que aceita, que abriga no seu coração e que é transformado por ela. Você recebe essa palavra? Fica de pé no seu lugar.